Por exemplo, aqui eu vou falar do circuito euleriano, tá? Esse é muito famoso, ele nasce junto com a área da topologia e a área de teoria dos grafos, com Euler resolvendo o problema das pontes de Königsberg. Se vocês procurarem, tem vídeo do TED e de um monte de outros lugares falando desse problema super famoso, é bem interessante. Mas o problema é super simples. É assim, olha, dado um grafo, pensa um grafo lá não orientado, vértices e arestas. Eu quero saber se dá para fazer um passeio, né, no caso ali um circuito que passa por todas as arestas desse grafo, sem deixar nenhuma de fora, sem repetir nenhuma. Então eu começo num vértice qualquer, tenho que passear por tudo, passar por todas as arestas, sem deixar nenhuma de fora. Então, ok? Como eu falei, não vamos entrar em algoritmos, isso não é essa a proposta. Mas percebe, é um problema simples, né? Ó, a entrada é simples, é um grafo, não orientado, sem pesos, não tem peso na aresta, não tem nada, tranquilo. E o que eu quero tem um circuito que passa por tudo, não repete nenhuma aresta ou não tem. Esse problema é tratável. Tem um algoritmo polinomial eficiente que resolve ele, ou prova que não dá para resolver, ou dá um certificado de que não dá, não tem como fazer isso. Vou apresentar um outro problema aqui muito parecido. Opa, faltou um i aqui. Que é o circuito hamiltoniano. Definição muito parecida também. Eu tenho um grafo não orientado, sem pesos, tranquilo. Só que agora o que eu quero saber é se tem um passeio desses que passa por todos os vértices sem repetir nenhum. Não são todas as arestas agora. Passa por todos os vértices e volta para a origem sem repetir nenhum. Ok? Percebem que se eu apresentasse para vocês os dois problemas, não é óbvio qual que é mais difícil e qual que não é. Para esse aqui não é conhecido algoritmo polinomial. Ninguém sabe. Ninguém conseguiu achar um para ele. Para aquele lá tem. Para dar um outro exemplo aqui. Ordenação. Ordenação a gente já está cansado de saber. Eu só estou colocando ele aqui porque ele tem aquela característica que eu falei, olha, o espaço de soluções candidatas é fatorial, né? É qualquer ordem, só que só uma delas que é a ordem correta, se não tiver empate, né? E ele é tratável, tá? Tranquilo. Tem um problema, talvez seja o problema mais famoso na computação, que é o problema do caixeiro viajante. Tá? Eu vou colocar só a sigla aqui, TSP, que é o Traveling Salesman Problem, tá? Mas a tradução é problema do caixeiro viajante. Esse problema também tem um espaço de busca fatorial, porque o que eu quero nele é dado um grafo completo, só que dessa vez com pesos nas arestas, tem custos nas arestas agora. Eu quero saber qual que é o circuito mais barato que visita todos os vértices exatamente uma vez e volta na origem. Esse problema, ninguém conhece o algoritmo polinomial para resolvê-lo. Ele, inclusive, tem muita relação com o circuito hamiltoniano que está antes. Mas vejam que ele também tem um espaço de busca que é fatorial, né? Qualquer permutação dos vértices é uma solução candidata. Mas nele eu não tenho um mapa da mina, ou pelo menos a gente não conhece um mapa da mina que fala, não. Desse número fatorial de possibilidades eu não preciso considerar todas, eu sei, não temos. Não tem um algoritmo eficiente, um algoritmo polinomial. Vou pegar um outro que a gente viu. Mochila fracionária, né? Tem um conjunto de itens, cada item tem seu peso, seu valor, a mochila tem uma capacidade, eu quero pegar o máximo de itens ou pedaços de itens, porque é a versão fracionária, quero pegar o máximo deles para colocar ali e conseguir a mochila de maior valor possível. Vimos um algoritmo guloso, bastante simples, que calcula a densidade de valor de cada item, né, valor sobre peso, faz essa razão e vai pegando em ordem decrescente de densidade de valor, algoritmo guloso, e consegue, a gente provou que dá o ótimo. Temos um algoritmo polinomial eficiente. A gente viu também a mochila, que por vezes é chamado só de mochila, que é o tradicional, mas para contrastar,
eu vou chamar de mochila binária, né? Que cada item ou eu pego ou não pego, por isso binário, não dá para pegar fração, né? Nem múltiplas cópias, né? É binária por causa disso. A mochila binária, não existe algoritmo polinomial conhecido. Mas, professor, a gente viu o PD para ele. Eu comentei na época, lembro? Aquele algoritmo para PD, ele tinha eficiência proporcional ao número de itens e ao peso da mochila. Só que o peso da mochila cresce exponencialmente no número de bits que eu preciso para representar aquele peso. Então ele engana a gente, mas ele é pseudo-polinomial. Ele não era polinomial, aquele algoritmo. Um dos poucos que a gente viu que não era um polinômio. A minha tabela, né, ela crescia numa dimensão com o número de itens, beleza. Na outra dimensão com a capacidade da mochila, que pode crescer muito rapidamente, muito mais rápido do que o tamanho da entrada cresce. Tá? Ela também está nessa categoria, né, vou colocar aqui em cima, né, tratáveis. Eu podia continuar isso por muito tempo, mas eu acho que, deixa eu ver, acho que tem mais alguma duplinha aqui que eu gostaria de falar, mais para relacionar com coisas que a gente viu. Tem outros interessantes, mas tá bom. Eu comentei na época, quando a gente estava lá na aula de Bellman-Ford, estávamos estudando os caminhos mínimos, caminhos mínimos na presença de custos negativos, e eu falei para vocês do dilema que era tratar com circuitos negativos, né, que estudava Chabu para a gente e tal. O que acontece? Caminhos mínimos, caminho mais curto, no caso, né, caminho mínimo sem custo negativo, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Tem algoritmo eficiente. Tá? Caminho mais longo, olha que coisa, encontrar o caminho mais longo, mas não pode repetir vértice, não pode ter circuito. Né? É a definição de caminho que não envolve repetição de vértice. Para caminho mínimo é tratável, para caminho mais longo não se conhece algoritmo de tempo polinomial. Isso se relaciona com o que eu falei na época, que a gente não ia proibir repetição de vértices, porque senão a gente ia cair num problema mais difícil, mas no fim, se a gente permite repetição de vértices na presença de custo negativo, a gente tem que saber detectar circuito negativo e dizer, opa, está mal definido. Porque basicamente a gente não sabe, se tiver circuito negativo eu não consigo um algoritmo eficiente que não usa o circuito negativo. Porque se eu não puder repetir vértices, seria isso, né? Ele não poderia usar. Os meus algoritmos não sabem fazer isso. Então é um problema que a gente estudou muito bem, mas na presença de circuito negativo a gente se enrolava. Tá? Isso se relaciona com um caminho mais longo ser NP difícil. Tá? Tem uma relação muito próxima de redução de um para o outro, que a gente vai falar daqui a pouco de redução, entre caminho mais longo e caminho mínimo quando eu permito custo negativo, tá? e não pode repetir vértice. Os dois são basicamente o mesmo problema. Então, só lembrando como, né, nesse caso também, essa questão da NP dificuldade estava rondando a gente. Né? Ela estava ali. E como esses problemas são muito próximos e muito parecidos, e às vezes um é fácil nesse sentido de ter um algoritmo polinomial, né, de poder ser resolvido rapidamente, e outro não se conhece. Com toda a criatividade, toda a habilidade e tal, ninguém consegue. Tá? Eu não vou nem escrever, mas dar um último exemplo, só para ver de novo como coisa sutil. Assim. Problema do corte mínimo polinomial. E temos vários algoritmos que conseguem, dado um grafo e 2 vértices ali, saber o menor corte, o corte de menor custo que separa eles. Não foi um problema que a gente estudou largamente, a gente viu um exemplo lá de um algoritmo aleatorizado, mas problema do corte mínimo, polinomial. Problema do corte máximo, eu quero a mesma coisa, mas com custo, eu quero o corte de maior custo. Não se conhece algoritmo polinomial. Tá? Então, às vezes uma diferença sutil já muda drasticamente a dificuldade do problema. E daí, tentando fazer a amarração, tá? Quando eu falei que essa aula deu trabalho para preparar, é porque como ela lida com muitos conceitos e coisas abstratas, amarrar essas coisas é desafiador. Por isso que eu tentei começar setando o tom e tal, e tentando, fazendo um esforço nesse sentido de continuar tentando amarrar as coisas. Por que eu estou falando isso? Só para confundir vocês? Né? Salada de fruta aqui, um monte de nome, de problema e tal? Não.
é para a gente perceber que quando a gente sai de um contexto mais organizado do curso, em que eu estou pegando problemas específicos que a gente vai saber que ele foi escolhido porque eu tenho um algoritmo para apresentar para vocês e tal, a gente pode, pelo mero acaso, cair aqui ou cair aqui. Estou lá resolvendo um problema computacional ali no meu projeto de pesquisa, na minha empresa, onde for, eu posso cair aqui, eu posso cair ali. Os problemas aparecem. Tá? E é importante a gente saber identificá-los, porque isso seta as expectativas. Se eu pegar um desses problemas e insistir em procurar um algoritmo polinomial, ou eu vou ser bem sucedido e vou ficar muito rico e famoso, ou eu vou perder meu tempo. Mas se você for querer encarar essa busca, pelo menos faça consciente. Não faça por achar, por isso o mote no início. Eu falei, estamos aqui para destruir sonhos. Porque percebem que seria uma coisa razoável de se esperar que, olha, qualquer problema, eventualmente eu posso resolver computacionalmente. A prática e a teoria da computação também não tem mostrado isso. Então é importante a gente saber disso, saber que essa dificuldade está aí e saber identificar. Opa, esse problema que eu estou tratando é um problema mais complicado. É uma outra categoria de dificuldade. Não quer dizer que eu vou ignorá-lo, mas eu vou reconhecer essa dificuldade e tentar tratar ela, lidar com ela. Tá legal, então essa é uma questão importante que a gente tem que ter em mente, que assim, o que a gente pode esperar em termos de eficiência da solução algorítmica, do algoritmo que eu vou obter, quando eu estou atacando um problema. É importante saber reconhecer em que grupo que ele está. Tratável, intratável, a gente vai ter nomes mais claros para esses grupos, a gente vai entrar nessa parte da aula agora, mas por hora o sentido intuitivo seria isso, tratável ou intratável ali, é bom saber reconhecer. Tá legal. Dito isso, deixa eu colocar aqui um conceito que quase... Meus slides são uma bagunça, gente, que eu estava reformulando a aula. Os intratáveis eu não vou dar nome ainda, a gente já chega lá. Mas os que estão aqui no conjunto dos tratáveis, tá? Essa galerinha aqui, vai ser a classe de complexidade P. Então, temos um dos elementos, a questão P versus NP, que eu falei que é central, que no fim da aula a gente chega nela. Essa é a classe P. Podem pensar em P como polinômio, vem daí mesmo. É um P de polinomial, quer dizer, são algoritmos para os quais... São problemas para os quais é possível resolver em tempo polinomial. É possível encontrar um algoritmo que resolve em tempo polinomial. Então, a nossa definição de tratável dialoga com a definição algorítmica da classe de complexidade P. Vale observar que essas classes de complexidade, elas foram primeiramente estudadas numa área da computação chamada de computabilidade. Vocês devem entrar em contato com isso em disciplina de teoria da computação, linguagens formais e autômatos e tal. Tá? Então é capaz que vocês entrem em contato com esse conceito por um outro ângulo, um ângulo mais teórico ali de fundamentos da computação e menos algorítmico, mas acabam sendo conceitos equivalentes. Tá? Então podem pensar nessa disciplina, podem pensar nisso como, olha, tem algoritmo polinomial, está em P, algoritmo polinomial para resolver está em P.